Boa noite a todas, todos e todes presentes. Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos à nossa atividade síncrona de abertura da disciplina Métodos de Pesquisa e Ensino em Ciências Sociais, disciplina do primeiro módulo da especialização em Ciências Sociais e Educação Básica do Colégio Pedro II. Para a atividade de hoje, eu havia pensado em oferecermos para vocês uma mesa, uma pequena mesa, com dois professores pesquisadores aqui do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, que integram comigo o grupo de estudos em Ciências Sociais e Memória, que é vinculado ao Laboratório de Educação e Direitos Humanos aqui do Colégio Pedro II, e que tem realizado muita pesquisa. Se apresentaram esse ano na Unpox, tiveram pesquisa aprovada para se apresentar na International Sociological Association, a ISA, mas não irão, porque o colégio não conseguiu liberar recursos, inclusive com a demora da aprovação da LOA. E, provocativamente, o título que eu queria dar a essa mesa seria Não Somos Auleiros, a pesquisa no Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II. Mas eu já soube agora há pouco que um dos professores, infelizmente, não poderá comparecer por motivo de saúde. Eu não me importo que ele não compareça, espero que ele esteja melhor o quanto antes, né? É uma pessoa querida, que é o professor Roberto Mosca Júnior, mas o professor José Amaral Cordeiro Júnior, em algum momento, deve nos brindar com a sua presença. E aí ele vai fazer uma fala sobre os esforços dele de pesquisa. E agora há pouco, antes de começar a gravar, num papo do cafezinho, eu vinha falando com vocês sobre isso, né? Por que essa provocação Não Somos Auleiros? Porque nós, muitas das vezes, atuando na educação básica, eu imagino que alguns aqui atuem na educação básica, mesmo que realizemos pesquisa em nível de mestrado, de doutorado, de outras especializações, ou pesquisas em continuidade a pesquisas iniciadas nas graduações que fizemos, enfim. Muitas vezes nós somos, vou usar uma palavra forte, nós somos reduzidos nessa atuação na educação básica à dimensão do ensino, né? Raramente com estímulo à pesquisa e à extensão, e quando há algum estímulo, nem sempre há um reconhecimento. E é difícil mesmo, né? Você não ter carga horária para fazer isso, é sempre fazendo as coisas nas brechas de tempo que a vida dá, como muitos aqui vão fazer esse curso, nas brechas de tempo que a vida dá. É assim que hoje em dia as pessoas estão se esforçando para estudar. E aí a ideia dessa mesa inicial era a gente trabalhar com essas noções de pesquisa, o professor como pesquisador, porque é uma disciplina de método de pesquisa, né? Eu vou apresentar para vocês agora rapidamente o escopo da disciplina, aí a gente faz assim, a gente depois volta a debater as questões administrativas, porque o professor José Amaral está com o tempo apertado, e aí eu queria aproveitar a presença dele para a gente ouvir um pouco da pesquisa propriamente dita. Dialoga com tudo que a gente conversou até agora, né? Nessa meia horinha. E aqui, o que eu tinha aqui já aberto? Ah, tá aqui. Módulo. Bom, gente, então, esse primeiro módulo vai de hoje, 1º de abril, até 27 de maio. Eu vou ser o docente da disciplina, e a disciplina de método de pesquisa e ensino em ciências sociais tem 40 horas. Nesse primeiro módulo, né, do ano de 2025, ela vai corresponder a um tributo pelo centenário do ensino de sociologia no Colégio Pedro II. O ensino de sociologia no Colégio Pedro II esse ano está fazendo 100 anos. Começou em 1925. É um ensino, como vocês sabem, intermitente, né? Ele não é contínuo. Em algum momento o colégio deixa de ter ensino de sociologia e volta na década de 80. Quem trabalhou com essa intermitência, esse retorno da sociologia no Colégio Pedro II, foi o professor José Amaral, que está aqui presente,
que tratou isso na tese dele de doutorado. Mas, enfim, a gente vai tentar apresentar nessa disciplina para vocês um histórico sobre a constituição do atual Departamento de Sociologia aqui do Pedro II, desde o início da década de 90 até os nossos dias, e colocar vocês em contato com algumas entrevistas que a gente realizou junto a docentes do departamento, para vocês conhecerem um pouco mais sobre as trajetórias de vida, sobre as práticas pedagógicas desses docentes, e vocês vão ter contato com algumas das nossas reflexões teórico-metodológicas surgidas dos esforços de um conjunto de professores do próprio Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, que integram o GECISM, que é o Grupo de Estudos em Ciências Sociais e Memória, a linha de pesquisa abrigada no LAED, que é o Laboratório de Educação e Direitos Humanos do Colégio Pedro II, em que a gente vem buscando sistematizar considerações, né, acerca aí de pesquisas relacionadas à memória do ensino de sociologia no Colégio Pedro II. Meu objetivo com essa disciplina, né, nesse módulo, além de apresentar essas trajetórias dos docentes que atuaram na reinstitucionalização do ensino de sociologia no Colégio Pedro II, de docentes que atuaram na sua consolidação, é incentivar vocês, que são os nossos pós-graduandos, a buscarem vocês mesmos, ao final, apresentar por escrito um mini projeto de pesquisa visando investigar trajetórias de docentes ou da institucionalização do ensino de sociologia nas unidades escolares ou redes de ensino em que vocês atuem ou em que vocês, ou daquelas com cuja memória vocês queiram contribuir. Às vezes você não atua em nenhuma rede de ensino, em nenhuma escola, mas você tem interesse em contribuir com a memória de uma rede de ensino, de uma escola. E aí a minha ideia é estimular isso. Até porque, por exemplo, para TCC, essa é uma ideia interessante. Alguém que queira pesquisar memória do ensino de sociologia numa unidade escolar. Vejam que eu estou dando importância para a trajetória docente daquele professor que muitas vezes é visto como auleiro. O cara que está lá dando aula, o que ele é importante para mim pesquisar sobre ele? Ele tem uma trajetória de vida, ele tem alguma coisa para contar com tantos anos lecionando sociologia. Então você vai a qualquer escola, qualquer colégio estadual, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um monte de colégio estadual, você entra no colégio estadual, tem professores recém-concursados. No Rio de Janeiro hoje não tem ninguém recém-concursado, porque o último concurso tem 10 anos. Então o mais jovem, o mais recente alocado no colégio estadual tem 10 anos de efetivo. E você tem as pessoas perto de se aposentarem, tem muita história para contar. Como é que era o ensino de sociologia ali na década de 90, no início dos anos 2000? Né? A minha ideia, nessa primeira semana, a gente ter essa atividade síncrona, com essa mesa informal, com o professor José, falando um pouco das pesquisas que ele realiza aqui no âmbito do nosso departamento, do nosso grupo de estudos em ciências sociais e memória. Essa é uma disciplina totalmente envolvida com esse grupo de estudos em ciências sociais e memória, uma homenagem ao departamento, ao colégio, mas, ao mesmo tempo, também uma análise da nossa memória do ensino de sociologia, como a gente vem realizando no GECISM. A gente inicia agora, então, aquilo que eu disse para vocês, uma mesa informal, aqui no âmbito dessa atividade síncrona de abertura da disciplina, ouvindo o professor José Amaral Cordeiro Júnior sobre as pesquisas que ele desenvolve no âmbito do Colégio Pedro II, ou que desenvolveu no âmbito do doutorado sobre o Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II. José, eu vou te passar a palavra. É uma mesa informal, mas, sem dúvida alguma, eu acho que poder ouvir o autor da tese antes de ler o trecho da tese vai ambientar todo mundo afetivamente melhor do que se todo mundo tivesse que ler o seu trabalho sem te conhecer e sem entender o que eu quero com essa leitura. Né? Se eu tivesse passado logo uma atividade de leitura para poder ter a aula, talvez não ficasse com a mesma fluidez que eu imagino que a gente vai conseguir. Eu convido todos que puderem abrir câmeras para a gente ouvir o professor José, um convidado externo. Sempre que a gente trouxer um convidado externo e puderem abrir, sei que existem as situações que não possibilita muitos abrirem. Eu mesmo estou sem câmera no notebook, estou com a câmera do celular acoplada aqui, em duas janelas abertas com o meu nome. Aqueles que puderem, vai ser um prestígio aí para o nosso professor José Amaral. José, então eu te passo a palavra e desculpe, me alonguei, mas eram questões administrativas para ambientar todo mundo aí no sentido da disciplina.
Valeu, Carlos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Certo. Bem, eu me chamo José Amaral, né? Sou professor de sociologia aqui do Clube Segundo, né? Colega, amigo, na verdade, do professor Carlos Eduardo, né? A amizade é o fator também que está relacionado aí às palavras tão generosas dele, né, sobre minha pesquisa, sobre o nosso trabalho, mas é claro, eu sei que ele também tem toda uma tentativa, um esforço, né, de valorização do nosso trabalho como professor da educação básica, uma atividade que é tão muito trabalhosa, né, e desvalorizada no sentido de ser vista, né, como uma atividade de pesquisa. Então, eu fiz o meu doutorado, concluí recentemente, 2023. Tive licença parcialmente durante o período da tese, atravessei uma pandemia, tive dando aula a maior parte do tempo. Então, ela é fruto também desse nosso trabalho, né, como pai, como professor. E espero que a leitura dessa tese ela traga algumas questões e que vocês depois possam compartilhar comigo, que vai ser bem interessante ver como, como ela vai ser recebida, tá? Então, assim, é uma satisfação enorme estar aqui. Eu fui professor dessa especialização em 2017, 2018. Eu dividi disciplina com o professor Roberto Mosca, que lamentavelmente não está aqui, né? A gente tinha uma disciplina sobre uso do audiovisual no ensino de sociologia. E é uma felicidade enorme ver quantos estudantes estão procurando nosso curso de especialização, né? E estudantes do Brasil inteiro. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de tese, né, sobre a história do ensino de sociologia no Colégio Pedro II, mais especificamente no seu retorno, que, como vocês devem saber, né, imagino que a maioria de vocês, se não todos vocês, são da área das ciências sociais, né, a sociologia, como disciplina escolar, ela retorna às escolas nos anos 80, em um período que coincide com a redemocratização política da sociedade brasileira, e é muito difícil a gente separar, nesse período, a, a sociologia de um ensino voltado para a cidadania, né? O grande mote que inspirou os cientistas sociais, né, e os militantes pelo ensino de sociologia dessa época, dos anos 80, parte dos anos 90, foi a contribuição que essa disciplina podia dar para uma sociedade que acabara de sair de uma ditadura e que, depois de promulgar uma nova Constituição, se preparava para ser uma democracia. Né? Então, atribuía-se à sociologia uma missão cívica, né, de formar cidadãos. O que, apesar de ser muito recente, né, coisa de 30 anos atrás, 40 anos atrás, o que eu julgo ser recente, é algo que atualmente nos provoca certa estranheza, né? Ver a sociologia como uma disciplina capaz de formar a cidadania. E isso é resultado dos sentidos que a gente atribui a essa palavra, né? Cidadania. Se a cidadania hoje ela já não é tão mencionada, é um termo mais esquecido, e talvez quando a gente fala em democratização,
em conscientização, pensamento crítico, a gente pense muito no uso desse espaço das ciências humanas no currículo escolar, da sociologia, da filosofia, né, como um espaço para a gente refletir não sobre a política institucional, mas principalmente nas questões que afligem, sobretudo, né, as minorias da sociedade brasileira. Se é nesse sentido que a gente pensa na educação crítica, na sociedade brasileira dos anos 80 e 90, a formação cidadã ela estava, obviamente, né, associada a questões ambientais, a questões agrárias, né, já se falava dos movimentos sociais, mas era uma educação escolar voltada, sobretudo, para uma formação institucional, né, para a política institucional, como ser cidadão nessa nova sociedade que aí se forma. A gente vai discutir isso, né, eu não quero colocar a carroça na frente dos bois. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para organizar um pouco minha fala. Meu PowerPoint não está aparecendo. Deixa eu tentar de novo. Aqui é janela. Deixa eu ver agora. Agora aparece. Eu acho que todos vocês veem aí. Bem, então, esse é o título da minha tese, né? Entre a cidadania e a ciência, a geração de 94 e os sentidos da sociologia escolar em seu retorno ao Colégio Pedro II. Então, alguns pontos importantes aqui sobre o título da tese. Deixa eu só achar a minha... Bem, então, aqui, como destaque, né, eu coloco um pêndulo, né, entre... Eu não sei se eu estou... Calma aí, galera. Apontador, eu quero uma caneta, marca-texto. Aqui. Entre a cidadania e a ciência, né? Então, dois polos de uma oposição. Por quê? Porque no início desse período que eu demarquei aqui, né, que é 1993, a gente tem um ensino de sociologia voltado, como eu estava falando para vocês, né, para a formação cidadã. E ao longo dos anos 90, a gente vê no Pedro II, e é um movimento que a gente também vê acontecer no restante do Brasil, quando a gente analisa a legislação e compara, por exemplo, a justificativa para a inclusão da sociologia na LDB, até, né, passando pelos parâmetros curriculares nacionais, até chegar a um documento que é muito importante para a gente, que são as orientações curriculares nacionais, né, esse movimento é a princípio, de uma associação entre a sociologia e a cidadania, para, no final desse período aqui, 2008, que coincide com a Lei da Obrigatoriedade Nacional, a Lei 11.684, e também com o primeiro ano, como eu vou falar a seguir, de um cientista social da geração de 94 como chefe de departamento, a gente já fala sobre isso. Né? Em 2008, a gente já tem outro sentido atribuído à sociologia, que é vamos assim dizer, o letramento científico dos estudantes, o desenvolvimento de habilidades cognitivas específicas. Então, é uma disciplina que, paulatinamente, a gente vai vendo esse movimento, ela a princípio tá pensada como uma disciplina de formação, de socialização política, né, de formação política, de formação para os novos membros de uma democracia, e o que está acontecendo é que o campo das ciências sociais, o campo do ensino de sociologia, vai amadurecendo uma reflexão, né, pelo menos essa é a minha leitura,
e vai passando a pensar essa disciplina não em termos estritamente políticos ou morais, e sim em termos cognitivos. Né? Então, há uma especialização dessa disciplina, e a permanência dela no currículo escolar, ela passa a ser justificada pelas contribuições que ela dá para a formação científica do estudante. Então, a gente analisa, a gente consegue observar isso nacionalmente e também nesse microcosmo do Colégio Pedro II, né? Com alguns fatores que eu vou assinalar aqui na minha apresentação. Então, a minha ênfase é o Colégio Pedro II e esse período, principalmente ali dos anos 90. Mas tem muita coisa para falar também sobre os anos 80, que particularmente me interessa muito hoje, né? Pegar os precedentes do ensino de sociologia na instituição. Quando a sociologia não era obrigatória, tudo indica que havia ali um ensino de sociologia, né? Uma sociologia que vinha de contrabando, né? Uma sociologia, não vou dizer subterrânea, mas uma sociologia marginal, escondida, né? Em que os professores lá de OSPB, de moral e cívica, eles se aproveitavam daquele espaço curricular e eles simplesmente ignoravam aqueles conteúdos programáticos e faziam uma sociologia em sala de aula. Né? Esse tipo de sociologia que atualmente me interessa captar, estudar. Né? E aí eu estou pensando em como metodologicamente, né, resolver isso. Como é que a gente consegue perceber essa sociologia que estava ali a contrabando na USPB, na educação moral e cívica. A gente consegue observar isso no Pedro II também, eu vou mostrar, tá? Então, Pedro II, aqui a gente tem uma imagem do campus centro, né, que era onde estava abrigada a nossa especialização, hoje online, né, onde trabalha o professor Carlos, é onde fica o nosso laboratório de educação em direitos humanos, o GCISM, que é o grupo de estudos em ciências sociais e memória, né, uma linha de pesquisa do LAED, como o Carlos falou. O Campus Centro, ele foi a primeira unidade do Colégio Pedro II, está de pé ainda hoje, né, Carlos, mas em que condições? Ele é um campus que, a meu ver, tinha que se tornar um centro de memória, e o pessoal vai até se transferir, né, para outra unidade, para o Campus Centro passar por uma reforma. Pedro II ele foi fundado em 1837. Tá? É uma instituição aí que tem quase 200 anos de história. A gente pega a gente atribui a sua criação como vocês devem saber, né? A transferência da corte aqui para o Brasil, né? Quando o nosso imperador, nossa família imperial, né? Nossos regentes criavam instituições para permitir, né, que os membros da corte, que as elites, tivessem uma instrução, uma educação escolar aqui no país, né, que a corte e os membros da elite não tivessem que mandar os seus filhos para fora para estudar. Então, um conjunto de instituições, como a Academia Imperial de Belas Artes, as primeiras faculdades, né, tem a Faculdade Nacional de Direito lá em Olinda, tem Faculdade de Engenharia aqui no Rio de Janeiro, bem pertinho, no Largo São Francisco, e tantas outras instituições foram criadas de ensino superior, e se criou também uma instituição de ensino secundário, criada em homenagem ao tão jovem imperador Dom Pedro II, por emenda do então senador da República, chamado Bernardo Vasconcelos. Em 1837 foi criado o Colégio Pedro II. Tá? Essa escola, ela, desde o final do século XIX, já discute a implantação, a introdução da sociologia, e vocês imaginem que sociologia que estavam tentando implantar nessa época, né? Final do século XIX. Só para a gente pensar nos nossos clássicos, né? Pegando aquele cânone mais tradicional. Marx já tinha morrido, né? Já tinha escrito boa parte da sua obra
mas sequer era considerado um autor importante para o cânone sociológico. Ele só foi incorporado em 1960. Weber e Durkheim ainda estavam construindo suas carreiras acadêmicas, respectivamente, na Alemanha e na França. Durkheim ainda era professor lá em Bordeaux, Weber estava passando por um surto, né? Aquilo que se chamava sociologia na época era uma sociologia nos moldes mais positivistas, com muita influência do pensamento evolucionista, de Comte, né? E era essa sociologia que se discutia introduzir no currículo brasileiro no final do século XIX. Isso é até um tema pouquíssimo explorado pelos estudos de história do ensino de sociologia, né? Tem até uma querela relativa a isso, porque o professor Jefferson Soares, que fez um estudo importantíssimo sobre o ensino de sociologia no Colégio Pedro II, durante a reforma Rocha Vaz, em 1925, ele tratou principalmente de dois professores catedráticos, né? O Adrian Delpech e o outro chamado Delgado de Carvalho, que foi um autor importantíssimo na época, no sentido de sistematizar obras didáticas para o ensino de sociologia. Então, o Jefferson tem uma obra que é muito influente, é muito importante na sua dissertação de mestrado sobre ensino de sociologia no Colégio Pedro II, nesse período aí entre 1925 e 1942. Mas, assim, não era interesse do Jefferson tratar disso, do que estava acontecendo no Pedro II lá no final do século XIX. Então, quando Pedro II ele entra no período republicano, o nome dele muda, porque os nossos políticos da República, eles queriam apagar das instituições quaisquer vestígios que remetessem à monarquia. E, assim, Pedro II, por óbvio, né, é um nome que remete ao Império. E durante, se não me engano, 5 ou 6 anos, talvez mais, posso estar enganado aqui, o Colégio Pedro II foi chamado de Ginásio Nacional. Né? E durante esse período que apareceram as primeiras propostas, né? Porque nossos republicanos eles eram muito positivistas, influenciados pelo Comte, e queriam ensinar sociologia no ensino secundário. Mas essas propostas elas não foram levadas a cabo. A gente nem sabe se essas propostas foram levadas a cabo e se efetivamente foram ensinadas em sala de aula. Tá? Então, assim, no campo do ensino de sociologia, da história de sociologia, existem estudos que, assim, não vou citar nominalmente, mas depois vocês vão ler, esses autores vão conhecer, que numa aversão mesmo ao Colégio Pedro II, é o pioneirismo que essa instituição tem no ensino de sociologia, procuram mostrar como que o colégio teria entrado tarde no ensino de sociologia, só em 1925, ao passo que outras instituições, em Alagoas, no Amazonas, já ensinavam sociologia no final do século XIX. O que esses pesquisadores não sabem, no entanto, né, é que quando eles fazem as pesquisas deles, durante uma parte da República, o Pedro II ele não se chamava Pedro II, ele se chamava Ginásio Nacional. Então, tem até pesquisadores renomados que citam como exemplo de que o Pedro II não era pioneiro no ensino de sociologia, o fato de o Ginásio Nacional já ter propostas para o ensino de sociologia no final do século XIX. Né? Esses pesquisadores não sabem, no entanto, que o Ginásio Nacional não era outra escola, senão o próprio Colégio Pedro II. Tá? Então, Pedro II tem ainda muita história do ensino de sociologia a ser contada, a ser estudada. Tá? Então, hoje, o Pedro II, fazendo aí um pulo na nossa história, ele acompanha a rede de institutos federais, nós somos o Instituto Federal, a educação básica ainda é a nossa principal atividade, e nós temos 15 campi distribuídos pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? A maior parte das nossas unidades, dos nossos campi, são na cidade do Rio, mas a gente tem 3 unidades, na verdade 2 unidades na região metropolitana, né, mas fora do município, que são as unidades de Niterói, de Duque de Caxias, e uma unidade mais afastada, assim, na Zona Oeste, que é onde eu trabalho, que é a unidade de Realengo. Tá? Então, hoje é uma escola com bastante camp, mas que, assim,
talvez diferente das outras unidades dos institutos federais, né, que ainda tem educação básica como principal atividade. Mas é claro, né, a gente também tem aí um curso de licenciatura, a gente tem a nossa especialização, e são os professores da educação básica, né, eu, Carlos, Mosca e todos os professores que vocês vão conhecer aqui na especialização, que estamos à frente desses cursos, né, dessas iniciativas, da revista, da especialização, da graduação. Então, aqui, estou fazendo um discurso enaltecendo, né, meio fanista do Colégio Pedro II, mas aqui vocês têm aula e vão ter oportunidade de estudar, de compartilhar experiências com professores que estão também no chão da sala de aula, né, e não que estão lá encastelados nas suas torres de marfim do ensino superior. Tá? Eu também acho que essa não é a realidade dos institutos federais, mas de parte das universidades, ou de todas as universidades, pelo menos é. E aí, em relação ao ensino de ciências sociais, nesse período que me interessa, né, nos anos 80, os antecedentes do retorno de sociologia na escola. Então, pesquisando parte da documentação, o que eu me dei conta? A gente sabe que a sociologia só se torna obrigatória nacionalmente em 2008, né? Deixa eu escrever aqui toscamente, 2008, mas tem toda uma história anterior a isso, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, em 1989, a sociologia já tinha se tornado obrigatória na rede estadual. Década de 80, São Paulo, Paraná e outros estados que me fogem aqui à memória já tinham determinada obrigatoriedade também em suas respectivas redes estaduais. Mas, mesmo olhando essa história, a gente imagina que, assim, pô, beleza, a sociologia está retornando à sala de aula ali nos anos 80. Mas havia curso de licenciatura em ciências sociais? Sim, né? Havia curso de licenciatura em ciências sociais. Na verdade, esses cursos nunca deixaram de existir. Mas onde esses professores estavam trabalhando? Né? Porque você faz licenciatura em ciências sociais, você está habilitado a atuar em sala de aula, e onde é que você trabalha? Né? Em um artigo que eu escrevi com um orientando, hoje ele está no mestrado da UFRJ, Guilherme, escrevi esse artigo e foi publicado nos anais do encontro aqui da UERJ. A gente fala sobre a condição de ser licenciando no Rio de Janeiro, né? Ser licenciado em Ciências Sociais no Rio de Janeiro nos anos 80, a partir da análise da documentação da Associação Profissional de Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro. E a gente chama essa condição de dupla exclusão. Por quê? Porque nos anos 80, licenciados em Ciências Sociais, eles não podiam exercer a profissão de sociólogo, como até hoje não podem exercer a profissão de sociólogo, porque pela lei da profissão, o licenciado ele não está apto a exercer o ofício de sociólogo. Tá? Então, ele não podia obter o registro profissional, por um lado, e, por outro lado, ele também não podia atuar em sala de aula lecionando sociologia, porque essa disciplina não existia. Então, ele estava duplamente excluído, mas eles trabalhavam. Onde trabalhavam? Eu acho até que a sala de aula era a maior empregadora de cientistas sociais, de licenciados em ciências sociais nesse período. Esses caras estavam dando aula, principalmente, de OSPB, de Educação Moral e Cívica, e de História e Geografia no ensino fundamental. Tá? Então, assim, havia sim licenciados em ciências sociais e eles estavam trabalhando em sala de aula. Prova disso é que, no próprio Pedro II, a gente tem concursos voltados para o ingresso de cientistas sociais. E são concursos especificamente voltados para a disciplina de Educação Moral e Cívica, mas principalmente a disciplina de OSPB. Né? OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Uma disciplina criada em 1961, tá? Ela não foi criada durante a ditadura militar, como muitas pessoas pensam. Tá? Ela foi criada no âmbito das discussões da LDB de 1960 a 61, posso estar enganado aí a data especificamente, mas ela foi proposta no Conselho Federal de Educação por um educador liberal chamado Newton Sucupira. E o seu propósito era
fornecer aos estudantes informações sobre a estrutura e o funcionamento do Estado brasileiro, como as instituições políticas funcionavam. No entendimento do Newton Sucupira, o que era importante para um estudante ao fim da educação básica, né, do ensino médio? Que o estudante soubesse como o Estado brasileiro funcionasse, né? Qual era a função de uma Câmara dos Vereadores, qual era o processo legislativo, né? Como se caracterizava a divisão do Estado brasileiro, enfim, questões que a gente hoje tende a assumir como se fossem banais, triviais, né? Mas a USPB tinha essa função, fazer uma discussão política sobre o funcionamento do Estado. O que naquela época era considerado importante para você formar o cidadão. Tá? Inevitavelmente, o que acontece em 1964? Com o golpe de Estado e a implantação de uma ditadura, a USPB ela não é extinta e ela passa a servir muito bem aos propósitos daquele Estado autoritário, porque era de interesse da ditadura que houvesse uma disciplina para dar legitimidade àquela legalidade instituída pela ditadura militar. Tá? Então, a OSPB, ela meio que continua exercendo a função a que foi designada, pensada de início, mas no contexto da ditadura, ela acabou sendo ensinada sem um pensamento crítico, né, como uma disciplina que servia para legitimar essa legalidade da ditadura militar. Mas vejam que, assim, pelo menos em termos de concepção, ela era mais liberal, no sentido de fornecer, de subsidiar os estudantes com as informações importantes, né, para ele se localizar ali no funcionamento do Estado. Mas era nessa disciplina, principalmente, que os cientistas sociais, nos anos 70, 80, estavam atuando. Tá? Então, no Pedro II, se a gente for ver as redes estaduais, as redes privadas, era isso que estava acontecendo. Nos anos 80, né, num contexto aí de ampla transformação do colégio, de criação de departamentos, né? Isso é outra conversa, porque Pedro II ele era uma escola com professores catedráticos e demorou a implantar na sua estrutura o funcionamento departamental. Isso se dá tardiamente, né? A reforma universitária, que extingue as cátedras, é de 1968, mas o Pedro II só começa a fazer a implantação de departamentos efetivamente nos anos 80. E essa reorganização do Colégio Pedro II implicou a formação de alguns grupos de departamentos. E o que me chamou a atenção nessa época foi a criação do Departamento de Educação Comunitária, que foi um departamento resultado da expulsão de algumas disciplinas de outros departamentos mãe, por assim dizer. Ah, como assim, José? Então, por exemplo, existia Educação Moral e Cívica e existia o SPB. Só que Educação Moral e Cívica, principalmente, estava ali como atribuição do Departamento de História, ao passo que o SPB era uma atribuição do departamento, né, do grupo de Geografia. Quando o colégio começa a se reorganizar em departamentos, então surge o departamento de História, surge o departamento de Geografia, e esses departamentos entendem que Educação Moral e Cívica e o SPB são corpos estranhos, né, em seu funcionamento. Então, o SPB e Moral e Cívica eram disciplinas obrigatórias, elas vão permanecer como disciplinas, não mais como apêndices de História e de Geografia, e sim vão se abrigar no departamento próprio, que é Educação Comunitária. Né? Era assim que era chamado no Colégio Pedro II, o que, por sua vez, é uma herança das antigas práticas educativas. Práticas educativas era o nome que no Colégio Pedro II, eu imagino que isso acontecia em outras escolas também, existiam algumas disciplinas que tinham como propósito educar os estudantes, né? Se você pegar os anos 30, 40, em concepções higienistas, né,
podia envolver até uma educação física, no sentido de formar corpos saudáveis, até noções básicas de higiene, né? Como lavar as mãos, como escovar os dentes. E a instrução moral e cívica também, que é uma disciplina lá dos anos 30, estava entendida como uma prática educativa, que ensinava, por exemplo, sobre os riscos do álcool, o risco das drogas, sobre o problema que assolava a sociedade brasileira, né, como o alcoolismo. Então, as práticas educativas, elas vão ser incorporadas a esse departamento de educação comunitária. Então, vocês vejam que esse departamento ele era um grande balaio de gatos, né? Essa é uma expressão que uma das minhas entrevistadas utilizou. Por quê? Porque ele abrigava disciplinas que não tinham identidades muito parecidas. Então, tinha lá o SPB, que tinha principalmente professores que eram geógrafos, historiadores, mas muitos cientistas sociais. Tinha o pessoal da moral e cívica, que aí a moral e cívica tinha gente da psicologia, da pedagogia, tinha gente desviada da história, mas moral e cívica, assim, era uma disciplina muito mais alinhada à proposta doutrinária do regime militar. Né? O SPB e moral e cívica não se davam muito bem nesse sentido. E também o ensino religioso, né, que foi uma disciplina que eu não tratei, porque nenhum dos cientistas sociais atuava em ensino religioso. Então, era essa grande confusão, né? Essa grande mistura, o Departamento de Educação Comunitária. Era aí onde estavam os cientistas sociais atuando nos anos 80. Tá? Havia ensino de sociologia na época, não com o nome de sociologia. Tá? Eu não vou tratar especificamente disso aqui, mas a gente tem depoimentos. Eu não sei se eles vão ler o depoimento da Maria Lúcia Pandolfo. Esse depoimento foi publicado, né, Carlos? Mas ela fala, por exemplo, não, eu ensinava sociologia do Brasil, isso nos anos 80, porque a disciplina de OSPB ela era desrespeitada, ela era considerada como tempo livre. O pessoal da História e Geografia colocava lá professores que eram párias, né, professores que não sabiam trabalhar, que não gostavam de trabalhar, que eram desafetos dos outros professores, eles eram jogados, né, para um limbo ali da instrução da escola. Eles eram colocados para dar aula de OSPB e de moral e cívica. Então, quando esses professores, esses chamados pioneiros que o Carlos estava falando, Benjamin Lago, professora Maria Lúcia Pandolfo, professora Vera Baiense, chegam na escola, o que eles se deparam com isso, né? Que era o ensino de moral e cívica de OSPB, dado por esses professores que eram desprezados pelos agentes da escola. E eu não estou exagerando, não. Tá? Vocês podem recorrer a outros trabalhos da área da história, por exemplo, e professores falavam, aquela galera que dava aula de OSPB de moral e cívica era clínica geral. A entrevistador fala assim, mas como assim clínica geral? A clínica geral porque é aquele médico mediano, né? É um médico que não sabe nada, você bota para dar clínica geral. O especialista não, o especialista ele tem o seu consultório próprio, é o cardiologista, é o oftalmologista, sei lá o quê. O clínico geral é aquele médico que sabe um pouco de tudo e, na verdade, ele não sabe nada. Então, ele usa essa metáfora para assinalar o quê? Que esses professores eles eram desprezados, eles eram menores. Então, quando os cientistas sociais entram nos anos 80, eles entram num espaço que, em termos de prestígio, ele era muito inferior. Né? Era um espaço desprezado da aula de OSPB. E no depoimento da Maria Lúcia Pandolfo, né, a gente não teve oportunidade, porque, assim, Benjamin Lago, professora Vera Baiense, já falecidos, não podem falar isso, mas a gente tem alguns registros, né, dos livros didáticos que o professor Benjamin escrevia. Mas a professora Maria Lúcia fala assim: eu procurei construir a minha dignidade profissional, procurei construir o meu ensino a partir da sociologia. Então, o lastro que ela tinha de formação, professora formada pelo IFIX, licenciada em Ciências Sociais, né, com um mestrado, um trabalho de campo exemplar sobre a Feira de São Cristóvão, por um programa de estudos educacionais da Fundação Getúlio Vargas, o IESAI, Institutos de Estudos Avançados em Educação. Uma professora que, assim, tinha uma excelente formação em nível acadêmico, ela, ao se deparar com o estado do ensino de OSPB no Colégio Pedro II,
ela não vê outra saída a não ser construir um espaço de dignidade lastreado, amparado no ensino de sociologia. Tá? Então, não havia o nome sociologia, mas esses sociólogos eles estavam na escola e eles estavam ensinando sociologia. Tá? Então, nos anos 90, a gente já tem processo seletivo voltado especificamente para professores de sociologia. Por quê? O professor Benjamin Lago, por exemplo, consegue criar, isso é uma coisa ainda que a gente carece de documentação, a gente tem depoimentos, mas a gente precisa reconstruir isso. O professor Benjamin Lago, que ele elaborou a primeira prova de concurso para professores de sociologia do estado do Rio de Janeiro. Ele era autor de manuais didáticos, né? Professor do ensino superior em outras instituições. O professor Benjamin Lago, ele consegue fazer no campus São Cristóvão ou no campus Centro oferecer em caráter experimental a sociologia aos estudantes do segundo grau. Então, nos anos 90, antes da construção do departamento de sociologia, a gente já tem um processo seletivo para professores de sociologia. Em 92, 93, a Secretaria de Ensino cria disciplina no segundo grau. Né? E em 94, a gente tem aí o primeiro concurso público do Colégio Pedro II voltado para professores de sociologia, onde a licenciatura em ciências sociais era especificamente exigida. Né? Então, esses professores licenciados em ciências sociais, eles estavam prestando concurso para dar aula de sociologia em 1994. Tá? E com o que eles vão se deparar? Ainda com essa mistura, com esse departamento muito heterogêneo, que tinha cientistas sociais, mas que, na verdade, era uma minoria. Era um professor, os cientistas sociais, eles eram uma ilha, né? Num oceano onde a maioria dos profissionais tinha formações muito diversificadas. Então, aqui, estou usando um exemplo, uma matéria do JB de 1989. Né? Essa matéria do Jornal do Brasil, ela fala, por exemplo, a escola usa o SPB para discutir com alunos a atualidade nacional. Em 1989 já teve a promulgação da Constituição. Né? E o que estava acontecendo? O SPB era tida como uma disciplina da ditadura militar. Ela, aqui a jornalista fala, né? Os alunos bocejavam diante de leis e conceitos preconcebidos, sem direito a críticas, com métodos tradicionais. E o que algumas escolas estão fazendo? Ele vai mostrando como que algumas escolas de classe média, algumas escolas tradicionais aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, já estavam usando o SPB para discutir atualidades. Ou seja, professores de História e Geografia, principalmente, estavam discutindo a Constituição, as contradições da sociedade brasileira, temas como assassinato de Chico Mendes, né? Posteriormente falaria sobre a chacina de Vigário Geral, podia falar sobre a chacina da Candelária, sobre AIDS, violência, uso de drogas. Né? Então, vamos falar sobre eleições. Né? Então, os professores de História e Geografia relatam nessa reportagem que eles adoravam do ASPB, porque eles, na disciplina de História e Geografia, eles tinham uma camisa de força. Né? O currículo prescrito era muito inchado, era cheio de conteúdo. Então, eles não tinham liberdade, um espaço em sala de aula para poder falar sobre a atualidade com os estudantes. O OSPB, por outro lado, permitia isso. Então, vejam como, assim, nos anos 80, havia ali um vácuo, né, na grade curricular, possibilitado por OSPB em Moral e Cívica, que já eram disciplinas sem legitimidade nenhuma, a ditadura já não tinha legitimidade, a política já tinha passado por um processo de reabertura, já tinha nova Constituição. Essas disciplinas, na verdade, eram disciplinas zumbis, né? Elas eram enquanto a LDB não foi promulgada, em 1996, o currículo de 1971 da ditadura militar continuava como um zumbi ali nas escolas, né? E o SPB em Moral e Cívica, elas eram um espaço mesmo assim, sem nenhuma sem nenhuma prescrição. Então, os professores de História e Geografia, segundo essa reportagem aqui, estão se aproveitando. Assim como os professores de
sociologia também puderam ser aproveitadas dela. Gente, só um minutinho para eu tratar o EAD tem disso, porque eu tenho uma questão doméstica para resolver. Eu vou fechar a câmera, o microfone, em questões de segundos eu volto. Só um segundo, desculpa. Enquanto isso, a gente pode falar aqui, vocês estão vendo o fôlego da pesquisa do José, né? E vocês vão acompanhar pelo menos 3 capítulos da tese dele. Estou falando aqui, José, que eu vou sugerir a leitura do capítulo 3, 4 e 5 da sua tese. Eu acho que vai dar conta, né? Principalmente o 3, eu acho que já traz isso, né? O ocaso do Departamento de Educação Comunitária, e dali adiante essa discussão toda. As entrevistas, né? Isso. Vou finalizar aqui o meu áudio para você falar. Eu vou andar mais rápido, porque senão eu vou tomar muito tempo. Mas, assim, é isso, né? O SPB era um limbo, era um espaço, um vazio curricular, e a gente está vendo assim, as escolas particulares, elas atribuíam aos professores de História e Geografia. Não que isso não acontecesse no Colégio Pedro II. Acontecia também. Alguns professores de História estavam ali dando aula. Só que havia, é isso que eu vou tratar especificamente aqui com vocês, havia um grupo de cientistas sociais mais organizado, né, que pôde se aproveitar dessa oportunidade, desse espaço curricular, para propor sociologia. Né? Por quê? O que aconteceu no Colégio Pedro II? Vejam só. Aqui tem um quadro comparativo do que havia nos anos 80 e parte dos anos 90. Tá? Departamento de Educação Comunitária. O Departamento de Educação Comunitária, ele tinha como atribuição disciplinas no primeiro e no segundo graus. Né? Vocês estão vendo aí que tinha na quinta série, né, hoje, sexto ano, a disciplina de moral e cívica, e na oitava série, hoje, nono ano, o SPB. No segundo grau, mais ou menos aí, nas duas extremidades do segmento, né? Na primeira série, Educação Moral e Cívica, e na terceira série, o SPB. Quando é criado o Departamento de Sociologia, isso em 1992, 1993, né? Moral e Cívica, isso é importante mencionar, não está aqui na minha linha do tempo. Moral e Cívica e SPB foram extintos pela Lei 8663. Essas duas disciplinas foram extintas. Foi um decreto do Itamar Franco que depois virou lei. Quando essas disciplinas são extintas, as escolas elas têm que se virar com aquela carga horária. O que vão fazer com aqueles tempos e com aqueles professores que sobraram? Então, cada escola inventou ali a sua maneira. No Pedro II, o que aconteceu? Foi o gatilho que precisava para o surgimento do Departamento de Sociologia. Isso em 1993. Mas o que acontece? Eu falei com vocês isso. O Departamento de Educação Comunitária, ele era composto por professores com formações heterogêneas. Nem todos os professores eles podiam atuar dando aula de sociologia. Segundo os depoimentos que a gente coletou, tinha uma galera que não conseguiria dar aula de sociologia porque não tinha formação para isso e não saberia dar aula sei lá, uma concepção bem tradicional, sabe? Se a gente falar assim, vamos fazer uma introdução aos clássicos, como se ensino de sociologia na educação básica fosse isso. Vou dar aula de Marx, Weber e Durkheim. Né? Para uma pessoa que nunca viu Marx, Weber e Durkheim e nunca estudou qual é o pensamento clássico na sociologia, eles não vão conseguir dar aula. Né? Então, o que fazer com a galera que não consegue, que não está familiarizada ali com ensino de ciências sociais? Então, esse espaço do primeiro grau, ele permanece. Né? Ele vai permanecer com a disciplina chamada Educação para a Cidadania. Porque essa disciplina vai abrigar o restante dos professores. Enquanto que no segundo grau, Sociologia vai abrigar principalmente os sociólogos. Tá? Não que os sociólogos e cientistas sociais não atuassem em educação para a cidadania. Atuavam. Atuavam, e foi esse espaço aqui onde eu julgo que aconteceram as transformações mais interessantes
no primeiro grau. Por quê? No ensino fundamental, o Colégio Pedro II está presente até hoje. Né? Nós somos uma das poucas instituições públicas de ensino em que as ciências sociais estão presentes desde o ensino fundamental. A gente tem ensino de ciências sociais a partir do 7º ano até o 3º ano do ensino médio. Então, no ensino fundamental, 7º, 8º e 9º anos, a gente tem um ensino de ciências sociais. Por que isso acontece? Porque esse espaço ele foi disputado pelos cientistas sociais dos anos 80 e 90, foi conquistado pelo Departamento de Sociologia e, desde então, a gente não perdeu. Quiseram tirar da gente ao longo desse tempo? Sim, quiseram. Ainda querem? Suspeito que querem. Né? Mas a gente continua lá. É o que ajuda a explicar o fato de a gente ter um departamento de Sociologia com cerca de 40 professores. É porque aqui, em todas as unidades de ensino fundamental 2, a gente tem o ensino de ciências sociais. Em 3 anos de ensino fundamental 2, a gente tem o ensino de ciências sociais. Tá? Então, assim, vejam que houve precedentes para o ensino de sociologia e a gente teve cientistas sociais que brigaram, né, agarraram com os dentes esse espaço no ensino fundamental para sua permanência. Só que, assim, em 93 era educação para a cidadania. Por quê? Era um título que permitia certa flexibilidade no trato ali com os estudantes, que também era conveniente naquela época política, porque havia uma proximidade ali da Constituição, um ânimo com as eleições presidenciais, né? Uma expectativa ali em torno da criação da LDB. Então, o termo cidadania estava na moda. Mas, paulatinamente, esse espaço do ensino fundamental ele vai mudando de nome. Né? Vai mudando de nome por quê? Porque à medida que os cientistas sociais eles começam eles se tornam coordenadores de unidade, eles se tornam chefe de departamento, né? Eles vão controlando todo o processo de seleção de professores, né? Porque aqui ao departamento cabe esse processo de selecionar professores, então, eles vão selecionando cientistas sociais. E esse departamento, se antes era muito heterogêneo, como um departamento de educação comunitária, a partir dos anos 90 e nos anos 2000, em termos de formação, ele vai se tornando mais homogêneo. A gente tem um predomínio, né, uma hegemonia dos cientistas sociais. Então, os cientistas sociais, conforme vão se tornando maioria, eles vão abandonando aquilo que eu falei para vocês, né, o mote da cidadania. E querem construir um espaço em que eles são identificados pela sua identidade disciplinar. Então, ao longo dos anos 90 e 2000, o que a gente vê? Que a disciplina do ensino fundamental, ela vai, aos poucos, mudando de nome, deixa de ser educação para a cidadania e se torna sociedade e cidadania. Eu, inclusive, quando eu era jovem e feliz, né? Jovem e feliz, estudante de licenciatura, fui estagiário no Colégio Pedro II, aí na Unidade Centro, e fui estagiário da disciplina de Sociedade e Cidadania com a professora Silzane. Então, os alunos só chamavam a disciplina de cidadania. Cidadania. Então, vocês imaginem o que era você entrar em sala de aula e ser reconhecido na escola como professor de cidadania. Eu acho que hoje seria um título que não nos contemplaria. Aí, em 2008, o que acontece? A gente tem a mudança do nome para o título que permanece até hoje. A disciplina passa a se chamar Ciências Sociais. Essa mudança de título é emblemática dessa mudança de sentido que eu quero falar. Então, veja, não é uma mudança, não é mera nomenclatura. É uma mudança que ela está relacionada à mudança de processos pedagógicos. Né? Essa disciplina passou a ser assumida por cientistas sociais que estão desenvolvendo ali um ensino daquela disciplina voltada para a educação básica e querem ser reconhecidos nesse espaço a partir dessa identidade, da sua disciplina, da sua formação. Então, não tem sentido falar que eles estão educando para a cidadania, eles estão dando aula de ciências sociais. Então, com o que eu trabalhei na tese? Eu vou aqui
tratando um pouquinho mais rápido, tá? A gente, qual o nosso teto de horário, Carlos? Que eu estou falando aqui, estou... Não, de 7 às 10, né? Porque a aula seria de 6 às 10, 4 horas, mas aí é de 7 às 10 e quando você acabar eu faço um encerramento, às vezes mostro um pouquinho aqui os slides do Mosca e aí encerro, entendeu? Tá. Então eu vou procurar não me alongar, tá? Mas assim, Mas fica à vontade, José, porque tudo que você está falando, na verdade, quando eles estiverem lendo sua tese, vai ter sido um aporte importante que só esse tipo de interação que a aula permite contribui para se chegar. tá certo. Então, a metodologia é a metodologia que combina a história oral, né, no sentido de valorizar a memória dos participantes desse processo, né, de considerar o depoimento dessas pessoas como documento, como fonte fidedigna de análise, e, ao mesmo tempo, considerar as histórias de vida, né, e de carreira desses professores. É claro que, ao lado dessas entrevistas, da coleta desses depoimentos, eu procurei tratar de materiais didáticos, documentos oficiais, como diários oficiais, e os próprios documentos da escola consultados no nosso núcleo de documentação e memória. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo em conjunto, né? Mosca, Carlos e eu. A gente foi se aproximando em função dessas afinidades comuns, né? Carlos já tinha feito a sua tese sobre a história da ciência política no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu depois fiz sobre a história da sociologia no Colégio Pedro II, mais recente, né? E o Mosca está fazendo sobre o retorno do ensino de sociologia pelo olhar dos participantes da APSERG, que é a Associação Profissional. Então, muitos depoimentos que a gente coletou, Carlos e eu, tiveram a contribuição do pessoal da educação básica, que estava trabalhando como pesquisador, foi feito como pesquisa do Colégio Pedro II, mas serviu para a minha tese, foram publicados na revista Perspectiva Sociológica, e aí a gente formou uma linha de pesquisa que a gente chama até hoje de Grupo de Estudos em Ciências Sociais e Memória, o GECISM. Então, nesse grupo a gente procura trabalhar utilizando, né, essa metodologia, essas práticas, e lá eu, né, na pesquisa, a partir da análise, eu acabei desenvolvendo uma categoria que ajudava a explicar, a compreender as mudanças pelas quais passou o Departamento de Sociologia nesse período, que é o conceito de geração de 94. Por que geração de 94? Porque os cientistas sociais que entraram no concurso de 94, tá, que eu chamo de geração, não no sentido geracional, né, até só uma questão na minha defesa, na banca, mas no sentido de dicionário, de um grupo que entrou naquele mesmo período, em 1994. Né? A partir desse grupo de professores que o ensino de sociologia ele passa a assumir uma identidade disciplinar mais clara, mais definida das ciências sociais. Então, as minhas perguntas de pesquisa, elas foram voltadas para esse pessoal da geração de 94, né, principalmente, para saber como é que eles viam a escola, o modelo de ensino de sociologia, como é que eles atuaram em reação a esse modelo que a escola preconizava, como que eles se identificavam a partir da formação deles como cientistas sociais, tentar analisar, entender quais mitos eles construíram a respeito de si mesmos. Né? Por que eu coloquei aqui mito? Porque os professores da geração de 94, eles tendem a se ver como pioneiros. Eu digo tendem no presente, no indicativo, eles estão vivos e atuando aqui entre nós, são meus colegas de departamento. Né? Essa crítica eu fiz na minha tese, no sentido da crítica
sentido bem educada, bem fundamentada, né? No sentido de não é nada pessoal, é isso que eu quero dizer. É uma crítica no sentido de eles tentarem valorizar o seu trabalho a partir não da desconsideração, mas demarcando diferenças ao trabalho que era feito antes, né? Eles, então, tendem a se ver como pioneiros. Mas a pesquisa da tese mostrou que, desde o Departamento de Educação Comunitária, havia um trabalho desses cientistas sociais, como Benjamin Lago, Maria Lúcia Pandolfo, Vera Baiense, de construção de sociologia na escola, né? Então, por isso que eu estou falando que eles construíram mitos, porque eles tendem a se ver como pioneiros, quando, na verdade, eles estavam se apoiando, para usar aquela analogia, né, tão óbvia que se fala quando a gente está falando de história da ciência, né? Eles só conseguiram enxergar tão longe porque eles estavam apoiados em ombros gigantes, né? Então, havia precursores, gente que trabalhou antes para possibilitar o ensino de sociologia. E quais sentidos eles estavam atribuindo àquela sociologia escolar. Tá? Então, quem eram esses professores da geração de 94? Fátima Ivone, Lier Ferreira, Felipe Bon, Jane Aguiar. Desses 4 aqui, só a Fátima está aposentada, todos os outros professores eles estão atuando no departamento de sociologia até hoje. Tá? Até a Jane estava na minha defesa de tese. Né? Foi uma experiência bem interessante, né? Poder devolver para os nativos o resultado da pesquisa. A Jane como objeto, como parte da audiência lá na minha defesa de tese. E o que tem em comum aí entre esses professores? Nenhum deles procura as ciências sociais no sentido de se profissionalizar. Né? Isso é um quadro que permanece até os dias de hoje. Ninguém busca ciências sociais porque as ciências sociais é uma profissão com identidade bem constituída e você tem expectativa de obter prestígio profissional ou altos rendimentos materiais, né? Não tem ninguém que pensa assim na hora de escolher o curso, e eu acho que depois do curso também ninguém permanece com essa expectativa, né? O curso de Ciências Sociais atrai principalmente pessoas com interesse difuso na área das humanidades, né? Eu, particularmente, para usar a experiência pessoal, por que eu busquei Ciências Sociais? Porque era um ávido leitor, gostava de ler jornais, me interessava por política, não no sentido da militância, mas no sentido de acompanhar noticiário, gostava da área de ciências humanas, e quando eu comparava o currículo de História, Geografia e Ciências Sociais, eu via que Ciências Sociais era um mundo, né? É justamente uma característica da nossa identidade mais fluida, mais difusa, né? Então, eu podia estudar psicologia, história, economia, geografia no curso de ciências sociais, enquanto que história e geografia já tinham formações mais específicas, mais especializadas. Esse interesse difuso pelas humanidades, ele estava presente aqui, né, com Fátima, com Felipe, com Jânia. Então, por exemplo, a Fátima não, a Fátima ela vem da pedagogia. Então, ela já estava bem decidida, como ex-normalista, a cursar ciências sociais. Lier e o Felipe vêm principalmente por causa da militância política, porque eles têm um histórico de participação na militância no movimento estudantil, como muitos cientistas sociais, aliás, tá? Isso não é nenhum demérito, diga-se de passagem, né? Pelo contrário, isso forma os interesses e a trajetória daquele profissional na área. Mas o Felipe, por exemplo, ele tem uma formação abandonada anterior em comunicação social, em jornalismo. Então, ele fica muito satisfeito com aquele curso que é oferecido e depois ele vai buscar as ciências sociais. E a Jane também, ela vem de uma área, se eu não me engano, né, Carlos, é química, ou de uma engenharia. Química ou farmácia, uma coisa dessa. E depois que ela vai buscar as ciências sociais, para vocês verem. E é um movimento comum. Se vocês não vieram de outra área, se as ciências sociais não são a segunda graduação, certamente durante o curso de ciências sociais, talvez a experiência de vocês seja um pouco diferente, porque alguns de vocês podem ter tido ciências sociais no ensino médio, aí já tiveram outra visão, né, já foram atraídos pelas ciências sociais por outro interesse. Mas se vocês não estão fazendo ciências sociais como segunda graduação, certamente durante a graduação vocês conheceram colegas que estavam buscando
em função disso, né, o curso. E todos esses professores, eles tinham experiência prévia no magistério, né, exceto a Jânia, né, mas todos tinham experiência prévia no magistério, antes de entrar no Pedro II, e principalmente no magistério de OSPB. Tá? Então, veja como o SPB foi, durante muito tempo, antes da obrigatoriedade da sociologia, um celeiro de formação. Era onde os professores ganhavam, era cancha, né? Onde eles iam mesmo para o campo, para o jogo, onde eles entravam em sala de aula, era na OSPB. Era lá que eles podiam trabalhar dando aula. Isso é a USPB dos anos 80, tá? Que não era aquela USPB da ditadura militar, era aquela USPB sem legitimidade nenhuma, que era aproveitada da forma como fosse conveniente para a escola, para a secretaria de ensino, para o professor. Tinha livros, né, do Frei Beto. Gente, Frei Beto, ele fez parte da luta armada, não sei, durante a ditadura militar, ligado à teologia da libertação, e escreveu um livro didático de USPB, para vocês terem ideia. O livro do Frei Beto, ele é unanimemente reconhecido nas entrevistas de depoimentos como um material didático excelente. Então, se os gestores educacionais, se os militares pensavam que o SPB era uma disciplina para legitimar o regime, os professores das escolas estavam escolhendo o livro do Frei Beto para trabalhar, né, para falar sobre questão agrária, para falar sobre os movimentos sociais, para falar sobre democracia. Tá? Então, o SPB já não tinha mais legitimidade no chão da sala de jeito nenhum. E era ali onde estavam atuando os cientistas sociais. E aqui parte dos depoimentos. Tá, o Felipe. Felipe Bon, ele fala assim, que quando ele entrou no Pedro II, ele não aguentava aquela narrativa de educação para a cidadania. E ele falou, pensava, pô, eu não me formei para educar para a cidadania, que coisa esquisita. Era uma missão cívica do início do século XX, né, só que ressignificado um discurso forte dos anos 80, mas no fundo era missão cívica. Eu não sou professor de sociologia para cumprir missão cívica. Olha o que ele está falando. Né? Então, é um estranhamento em relação à noção de civismo. Né? Isso aqui é para marcar aquilo que eu falei, demarcar a diferença entre o trabalho da geração de 94, dos cientistas sociais, e os professores que os precederam. Um colega criou um manual de cidadania para dar aula no ensino fundamental, e esse manual ele foi ridicularizado pelos professores de outros departamentos. Isso era muito comum, tá? Professores de outras disciplinas debochavam, jogavam conversa em relação ao ensino de cidadania, de ciências sociais. Porque o manual caracterizava o ser humano como um ser bímono, né? Então, sei lá o que significa bímono, mas ele dizia, o que nos diferencia é que somos seres bímonos. Então, os professores de história gargalhavam. Outro colega, ao fim do ano, ele dava um diploma para o estudante, chamado aprendiz de cidadão. Então, os estudantes recebiam aquele diploma e, no fim do ano, saindo felizes da vida liberados, né, eles rasgavam os diplomas e faziam chuva de papel picado pelas escadarias da escola. Né? Então, quem dava aula de cidadania se sentia humilhado, era uma situação vexatória. Né? O Felipe mesmo relata na entrevista, se vocês puderem ler a entrevista do Felipe, leiam. Ele relata, não sem um pouco de remorso, que ele discordava do manual didático adotado pelo departamento, né? Que falava alguns absurdos, como a gente está vendo aqui no depoimento dele. Então, ele entrava em sala de aula e abria o livro com os alunos e falava assim, ó, tá vendo aqui, ó, sei lá, olha esse trecho desse capítulo. Ele está falando que seres humanos são bímonos. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar uma régua e vão rasgar as páginas desse livro. Aí ele rasgava o livro na frente dos alunos e estimulava os alunos a rasgarem, os alunos ficavam, né, felizes da vida. Então, vocês imaginem o que é para o aluno ter a oportunidade de pegar um livro didático, né? Era uma situação quase catártica, né? Para o professor, porque odiava aquela situação, e para os alunos, porque ele não gosta de estar na escola, pega lá o livro, rasga e joga para o alto. Era mais ou menos esse o nível do relacionamento, né, entre os professores das diferentes gerações do departamento.
Né? Então, o que os professores eles notavam? Que quando eles chegaram no colégio, o departamento era fragmentado, chamado Balaio de Gatos, que era dominado por uma missão cívica, sem lastro científico. Era como se falar em cidadania bastasse para justificar a permanência do ensino na escola. E eles se referem a esse período do Departamento de Educação Comunitária, o período anterior à chegada da geração 94, como, abre aspas, tá? Porque são a categoria deles, não a minha categoria, pré-história do Departamento de Sociologia. Tá? A história começa com eles, com a geração 94. Antes deles, pré-história. E o fato de haver chacota, né? Deles serem objeto de deboche dos colegas da escola. Aí aqui eu tenho um exemplo, material didático elaborado até pela Jane, pela Silzane, a Pandolfo também participou disso, de um trabalho que é uma combinação muito feliz desses dois aspectos, que é a educação para a cidadania e a formação científica. Por quê? A disciplina do ensino fundamental, ela é chamada Sociedade e Cidadania, né, Educação para a Cidadania, ela preservou das antigas Educação Moral e Cívica, o SPB, um compromisso com esse debate, de um debate formativo dos estudantes. Né? Então, a gente ainda hoje discute racismo, identidade de gênero, né? A gente fala sobre ideologia, indústria cultural, sobre redes sociais, o que não deixam de ser debates que têm uma preocupação com esse papel formativo da escola, não é verdade? Então, mas não é um debate vazio. Né? Até as orientações curriculares, elas, quando falam dos recortes possíveis para o ensino de sociologia, elas falam que um dos recortes são os temas, né? Mas os autores das orientações curriculares, né, eles vão assinalar que os temas eles são, apesar de serem muito atraentes para os estudantes, porque os estudantes querem discutir a atualidade, jovens querem debater. Quando você fala numa sala de aula que você quer fazer um debate, eles se amarram, né? Eles adoram debater. O estudante adora debater. Né? Mas eu, particularmente, como professor, eu morro de medo de debate. Né? Eu substituí meus medos infantis pelos debates, por mediação de debate com os meus alunos em sala de aula. Eu morro de medo de debate. Porque a gente tem um espaço muito exíguo em sala de aula, 1h20, para conduzir um debate, né, em que os estudantes, sem treinamento adequado, né, sem uma devida mediação, uma orientação prévia, eles não vão saber construir argumentos que fujam de ataques pessoais ou, hoje em dia, né, de fake news. E é muito difícil que nesse espaço, nesse momento exíguo da aula, a gente consiga ter, principalmente para professores inexperientes. Eu, assim, me considero relativamente experiente e tenho muita dificuldade nesse sentido, né, de me ver diante ou de ataques pessoais, ou do surgimento de fake news em sala de aula, e até a perspicácia, o jogo de cintura necessária para, naquele momento em sala de aula, conseguir desconstruir aquelas fake news. Então, debate é muito arriscado. Debate é muito arriscado. É um tema perigoso. E as orientações curriculares, elas já advertiam quanto ao uso dos debates e dos temas. Né? O professor ele tem que ser muito habilidoso para trazer um debate para a sala de aula. Então, por isso que eu julgo, né, esse manual didático aqui é muito feliz. Por quê? Porque ele fala sobre o bullying, né, que na época era uma preocupação, isso é no início dos anos 2000, ou seja, é uma questão que mobilizava os alunos e a comunidade escolar, e as professoras do centro que estavam conduzindo esse debate souberam muito bem utilizar métodos de pesquisa científicos e categorias sociológicas para fazer a mediação do debate e construir conhecimento com os alunos. Né? Então, aqui você tem um exemplo, a gente tem um exemplo
de como que no Colégio Pedro II, no ensino fundamental, estava se construindo prática pedagógica, uma identidade disciplinar das ciências sociais, né? Se aproveitando tanto dos temas que eram socialmente relevantes, né? Dessa preocupação formativa com os estudantes, quanto com essa preocupação de formar habilidades cognitivas, formar habilidade nos estudantes, características das ciências sociais. Então, aqui vocês vejam uma cartilha que foi distribuída para os estudantes, que foi resultado de pesquisa, de aplicação de questionário realizado na escola. Então, as professoras, né, pegaram aqui, ó, desenhos dos alunos, eles faziam as ilustrações, eles foram orientados a elaborar questionários, a aplicar os questionários. Eles tabularam os dados, elaboraram porcentagens. Então, eles elaboraram aqui, ó, gráficos para fazer análise das respostas que encontravam. E, ao mesmo tempo, né, tentar construir essa compreensão científica do bullying e oferecer para a comunidade escolar mecanismos de combate a esse fenômeno. Então, caracterizava-se perfil do agressor, sexo masculino, que estão mais envolvidos em situações de agressão física, né? Agressores do sexo feminino fazem bullying de forma mais velada. A gente olha isso, sabe, vê aqui, ó, 2006, construído pelo Laboratório de Pesquisa Social, trabalho conduzido por professores orientando estudantes do ensino fundamental, né? É uma coisa impressionante. Eu, mesmo quase 20 anos depois, ainda considero um trabalho exemplar, né? Então, o que ao ver desses professores, né, a gente analisando os materiais didáticos, os documentos, o que a gente vê? Quais eram os trampolins, né, ou seja, os objetos que permitiam saltos, né, para construir reflexão sociológica? Era a produção de materiais didáticos por parte desses professores a partir de temas socialmente relevantes. Então, Eldorado de Carajás, o Código de Trânsito, o Massacre da Candelária, o bullying, por exemplo, todos eles eram temas. E o que permitiu, afinal, é que eu estou dando um salto, tá? Ao Departamento de Sociologia construir essa identidade, né? De estar nos 6 anos do ensino da educação básica, desde o ensino fundamental, ter tantos sociólogos, cientistas sociais atuando. O fato da escola ter reuniões pedagógicas semanais, então, em todas as unidades, a gente tem um horário dedicado semanalmente para as nossas trocas pedagógicas e informações administrativas. Então, esse espaço oportuniza, né, que os professores eles não fiquem isolados, sozinhos, e que eles possam compartilhar, trocar experiências e fazer elaboração coletivas. Tá? O fato de a gente ter uma estrutura departamental, né, um controle centralizado dos programas do ensino em todas as unidades, de um chefe de departamento que está afastado em sala de aula para ficar lá na reitoria, na nossa estrutura política, né, representando os professores, brigando pelos professores, né, participando dos conselhos superiores para permanência, para manutenção da gente na sala de aula, e também o fato de a chefia de departamento, os coordenadores controlarem a contratação dos professores. Então, a gente herda o Departamento de Educação Comunitária com formação heterogênea, como eu venho repetidas vezes falando aqui com vocês, e ao longo dos anos 90 e 2000, esses cientistas sociais eles vão controlar quem entra no colégio. Tá? Então, o que a gente conclui a partir dessa pesquisa? Quais foram as minhas conclusões? Que nos anos 90, a partir dos depoimentos, da análise dos materiais, os professores procuraram construir as habilidades cognitivas dos estudantes, dar uma fundamentação científica a esses referenciais normativos. Né? Então, é uma conjugação entre o aspecto formativo do ensino de ciências sociais com o letramento científico, que a escola tinha excelentes características organizacionais, como a estrutura departamental e as RPS, para favorecer a junção dos professores, a coesão dos professores, né? Mas que essas características elas não eram suficientes, porque, de acordo com os professores, o que forjou uma identidade comum, né? E esse ímpeto pela defesa dessa identidade de sociólogo, de professor de sociologia, foi o fato deles compartilharem uma formação de licenciado de professor em ciências sociais. Tá? Então, assim, eu me alonguei, falei pra caramba, e é isso. Gostaria de ouvir vocês aí sobre ele.
sobre isso, né? O Carlos, não sei se quer falar alguma coisa. José, acho que você está certo em passar para eles. Vamos ouvir se alguém tem alguma questão. Eu vi que no chat tinha surgido alguma coisa. Eu não sei se alguém tem alguma questão para levantar. Leonardo levantou ali a mão. Pode falar, Leonardo. Obrigado, boa noite. O áudio tá legal? Tá legal. Primeiro agradecer aí pela explanação, né? Que aula sensacional. Eu sou um dos alunos que não sou da área de sociologia, né? De ciências sociais, sou de história. Então, vim em busca de mais conhecimentos aí para agregar. É fantástico saber que a OSPB não começa no regime militar, que começa anteriormente. Até coloquei ali no chat uma provocação, porque se foi de um liberal, o governo Jânio Quadros, né? Não seria depois de agosto de 61, né? Mas o que eu gostaria de acrescentar aqui, até uma provocação, que bom que a sociologia ganhou espaço, que bom que as ciências sociais ganharam espaço, né? E que hoje elas conseguem trabalhar da maneira que se trabalha hoje em dia. Por outro lado, quando a gente trabalha em sala de aula com os alunos e vai explicar algumas coisas básicas sobre o funcionamento da estrutura política brasileira, né? E a gente falando do básico, né? Quando a gente foge um pouquinho do elementar, porque uma coisa é eleição para presidente, para governador, as eleições chamadas majoritárias. Quando a gente vai falar de eleições proporcionais, começa a falar em quociente eleitoral, quociente partidário, sobra, os alunos eles ficam completamente perdidos, né? Então, assim, a gente tem alguns momentos, mas muito rápido, né? E essa é uma preocupação, né? Claro que isso não deve ser obrigação da sociologia, né? Talvez da história, não sei, mas quando o professor José Amaral ele levantou as questões dos debates, né, o Brasil, o mundo inteiro, mas no Brasil em particular, tão polarizado, né, e a população de maneira geral sem entender basicamente como que funciona o nosso sistema eleitoral, né? Então, uma reflexão aqui até que eu gostaria de deixar para o grupo, né, é a falta que faz também de ter um momento dentro da educação básica dedicado, claro que nas redes só um parênteses aqui, claro que em escolas como Pedro II, como institutos federais, que existe grêmio estudantil, há uma atividade política muito maior do que em outras escolas, né? Principalmente escolas privadas. Mas eu fiquei, quando houve essa fala dessa mudança, e eu fui aluno, eu não tive o ASPB, mas eu cheguei a pegar a educação moral e cívica, né? Quando a escola privada que eu estudava, eu acho, se eu não me engano, era educação moral e cívica no fundamental e o ASPB era só para o médio. Aí eu peguei esse período aí quando interromperam. Mas, assim, momento de muitos aprendizados aqui, mas essa picadinha aí de, poxa, tem coisa que faz falta também, né? De uma maneira mais pragmática, né? Que é conhecer um pouco mais o sistema, porque quando a gente chega na eleição desses cargos proporcionais, o sistema ele não é tão simples e não é à toa, né? Existe um motivo para ele não ser tão simples assim, né? Existe um motivo do nosso sistema eleitoral, ele dá importância tão grande a partidos a ponto da gente não conseguir ter uma candidatura individual, por exemplo, né? E a gente, quando analisa o sistema eleitoral americano, a gente diz que o deles é que é complexo, né? Quer dizer, a gente não entende, né? A gente, que eu digo os alunos, né, de maneira geral, não entende nem o nosso sistema eleitoral, mas a gente olha para o sistema eleitoral americano, que a gente só vê o de presidente, e a gente fala, nossa, que maluquice, né? Lá teve gente que teve mais votos e, no final das contas, não ganhou porque não conquistou a maioria de delegados, né? Então, a gente fica com essa impressão de que o nosso sistema eleitoral ele é simples, que a gente entende o funcionamento político, mas, na realidade, não é bem assim.
Interessante a contribuição do Leonardo. Mais alguém gostaria de fazer alguma provocação, algum comentário para o professor, a gente aproveitar a presença do professor José Amaral, que, volto a dizer, não sei se a gente vai ter mais alguma vez aqui no curso a possibilidade de estar com ele, e aí depois ele faz um comentário em bloco, né, José, sobre essas considerações. Carolina levantou a mão, pode falar, ser. Carolina. Boa noite, pessoal, vocês me ouvem bem? Primeiro, muito obrigada, professor, pela sua exposição. Eu também sou da história, uma galerinha boa aqui da história. E a minha dúvida é uma dúvida mais prática em relação à metodologia do seu trabalho, porque na sua tese, eu até já dei uma olhada aqui, o senhor trabalha com entrevistas, certo? Com os professores, o que o senhor chamou de geração de 94. Eu queria saber um pouquinho, mais uma curiosidade que eu tenho, de qual foi o método que você utilizou na realização das suas entrevistas, se o senhor produziu algum tipo de roteiro, como foi o processo assim, de escolha dos momentos das entrevistas que o senhor utilizaria na sua tese. Muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Temos ali, mais uma pessoa levantou a mão. Pilar Melo, pode falar. Boa noite, vocês me escutam bem? É Iliar, meu nome. É um pouco confuso, né? É porque o I parece um L, né? Ali, primeiro I. Mas, na verdade, é só um comentário, assim, porque eu cheguei aí na defesa de tese do José, porque a Júlia Polessa, na época do PIBID, convidou todo mundo do PIBID, e aí eu fui e tal, acho que a maior parte do pessoal do PIBID ali do núcleo sob supervisão da Júlia foi. Só que no dia aconteceu um negócio que deu um problema lá na casa que eu morava e tal, que eu tava fazendo faculdade ainda, e eu tive que sair no intervalo, não consegui ficar até o final, né? E assim, que bom, né, que eu consegui agora entender melhor a trajetória da sociologia, assim, no colégio, mas também no território nacional, né, assim, porque na época eu escutei, mas eu tinha várias dúvidas e tal, e coisas que eu entendi muito melhor agora, que fez muito mais sentido, né? Eu fui associando com outras coisas, então, na verdade, assim, é mais um comentário de que foi uma ótima exposição, assim, e realmente fez muito sentido tudo que você falou, eu não tenho nenhuma dúvida sobre nada que você falou, mas é um tema muito interessante que eu não consegui ver antes, e agora, que bom que eu tive acesso de novo, né? Obrigado, Iliar. Jaqueline, pode falar. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar pela explanação, achei interessantíssima, né? Não tinha essa noção dessa permanência, né, desse ensino de sociologia tão longo, né, no Pedro II. Eu fico pensando, assim, na sociologia em geral, né? Eu sou professora de sociologia da educação básica aqui da Bahia, licenciada, né, em Ciências Sociais, e aí o professor José Amaral, ele foi falando, né, e vocês estão me vendo? Desculpa, agora? Eu estou te ouvindo. Tá. Só ouvindo. Agora sim. Agora eu te vejo. Então, e aí eu fiquei pensando na continuidade de algumas questões que ele aponta, assim, né, pensando na sociologia em geral. A primeira, ele vai falar que essa distribuição, né, da carga horária acaba também sendo ocupada por outros profissionais, né, porque a gente vê muito hoje ainda, né, a sociologia, por conta da falta de profissionais, de concurso público, então tem muitos outros profissionais que acabam ficando com com as aulas de sociologia para complementar a carga horária, né? E a segunda questão é em relação à falta de prestígio da área. A gente viu que a sociologia, tanto quanto as outras ciências humanas, sofreram, né, um ataque muito grande, mas até na área de humanas eu percebo
que a sociologia ela acaba ficando ali naquela área marginal, né? Acho que foi até o professor Carlos Eduardo que falou um pouquinho disso, né? Fica ali, né, marginalizada. Eu sinto muito isso, né, cotidianamente. E aí eu fiquei pensando, achando interessante essa trajetória do fortalecimento do departamento de sociologia no Colégio Pedro II, né? Como e aí o professor aponta, né, nas conclusões dele, né? Essa questão de reuniões, de ter professores, né, que estão voltados ali para a formação mesmo da área. E aí minha questão na verdade, eu queria ouvir, né, o professor, como ele vê também essa questão para além do colégio, mas pensando numa perspectiva nacional mesmo, né, os caminhos para esse fortalecimento e consolidação do ensino de sociologia, né, não só nessa instituição específica, mas no Brasil como um todo, né? Jaqueline concluiu? Ou Oi. travou? Estão me ouvindo? Então, isso. Concluir. Ah, Mas tá no certo. Brasil como um todo, como ele vê, né, esses caminhos, possíveis caminhos para essa consolidação. Maravilha. De repente, José, você comenta essas considerações, e aí, se mais alguém quiser, levanta a mão e, na sequência, faz as intervenções. Uma boa ideia? Eu acho que rola, né? Pode ser. Então, Leonardo, eu vi teu comentário aqui Leonardo, né? Eu vi o seu comentário aqui no chat, né? Então, você colocou até entre aspas, né? Que o SPB é obra do governo Jânio Quadros. Entre aspas. Não é obra direta. Eu não sei nem se foi no período do governo Jânio Quadros. É 61, 62, Jânio, 61, 63, por aí. Ele é mais resultado de um processo que vai se desenrolar no âmbito do Conselho Federal de Educação, né? É uma proposta que surge lá no Conselho Federal de Educação, e o relator da proposta é o Newton Sucupira, que era um educador liberal. Então, a LDB de 61, que tem uma longa história, eu até tenho um livro do Florestan Fernandes, de Educação e Sociedade no Brasil, enorme, enorme, que são contextos sobre o tema da educação escolar desse período, quando o Florestan, num dos momentos da sua trajetória intelectual e política, né, ele se engajou como poucos intelectuais das ciências sociais fizeram em uma causa pública, né? Ele viajou o Brasil inteiro, né, fazendo palestras, indo para escolas, sindicatos, sobre a LDB de 1961. E ele considerou que o resultado da LDB, que favoreceu os grupos privados e religiosos, uma grande derrota para os interessados na educação pública, laica e universal, e gratuita. Ele foi um dos intelectuais mais engajados naquilo que a Constituição de 88 e a LDB só viriam consagrar muito tempo depois, né? Que é a afirmação não do estado de bem-estar social, mas em termos de educação, dessa educação pública, universal e gratuita. Mas uma das disciplinas que a LDB de 61 consagrou foi a USPB. Então, não é um resultado de um governo específico, mas sim de um processo que estava se desenrolando lá no Conselho Federal de Educação. Né? Coisa muito diferente que acontece com moral e cívica. Né? O moral e cívica é ato de força mesmo da ditadura. E depois a própria inflexão autoritária que sofre a OSPB. Mas você comentou também sobre a importância, né, de se discutir com os alunos, se destrinchar, né, se usar o momento de sala de aula para discutir
as peculiaridades do nosso sistema de votação proporcional, né? Que causa, de fato, muita confusão. Eu também acho muito relevante. A gente procura fazer esse debate com os alunos no 9º ano. Eu acho que dá para fazer isso com abordagem crítica, né? Para os alunos entenderem, por exemplo, por que existe o puxador de voto, né? Por que um ex-BBB, um tiririca da vida, vai ser candidato a uma vaga no parlamento, né? É para aumentar o quociente partidário daquele partido. Então, entender como é que é a dinâmica do funcionamento desse sistema proporcional ajuda a formar um eleitor mais crítico. Mas isso mesmo que eu afirmei, formar um eleitor mais crítico, soa muito anos 90 para nossa comunidade de educadores, né? Como se fosse uma preocupação que não cabe mais. Quando a gente está falando de formação política, a meu ver, né, a gente está falando de uma formação muito alinhada aqui, novamente, não é demérito, tá? Eu acho que é o sentido predominante hegemônico da nossa época. Mas quando a gente fala em formação política, a gente está falando, sobretudo, num alinhamento às demandas, às mobilizações, às lutas dos novos movimentos sociais, né? A formação do eleitor, ela carrega um ranço na educação, a meu ver, que é caudatário, é resultado da maneira como a SPB foi tratada durante todo esse tempo, né? Você formar o cidadão é a mesma coisa que você formar a pessoa para o voto, para se preparar para as eleições, né? Não é isso, né? É também isso, né? Mas eu acho que a comunidade de sociólogos, a comunidade de educadores, numa, numa, numa rejeição a essa equiparação entre cidadania e voto, acabou jogando fora com a água do banho o bebê, né? Deixou de se preocupar com a formação para as eleições, de instruir sobre eleições, para se preocupar só com essas outras questões, né? A socióloga Simone Meucci, do Paraná, que ela tem muitos trabalhos importantes sobre história do ensino de sociologia, ela fala um pouco sobre isso, quando fala de uma sociologia que, em termos de política, ela apresenta uma visão da sociedade sem ossatura, né? O que é isso? É como se a sociedade não tivesse instituições. Então, a gente forma o senso crítico dos estudantes, mas sem dizer para ele como é que as instituições funcionam e como que operar dentro dessas instituições. É como se a gente ao ensinar para os estudantes como operar dentro das instituições, falar sobre a estrutura e funcionamento do Estado, como se a gente estivesse legitimando o Estado, como se a gente estivesse, né, sendo a favor de tudo que está aí, quando não é bem isso. Tá? Não sei se eu me fiz claro, mas eu acho também que como eu disse, né, um ranço de como a SPB foi abordado durante muito tempo. Aí, em seguida, a Carolina me perguntou sobre as entrevistas. Então, Carolina, as entrevistas, né, elas foram precedidas. Se eu não me engano, eu coloquei como um anexo da tese. Elas eram semi-estruturadas, né, no sentido de que eu me orientava por ideias gerais. Então, eu estava preocupado em reconstruir a história de vida, a trajetória profissional desses professores e algumas questões específicas sobre o trabalho deles no Pedro II. Então, eu elaborava tinha algumas ideias gerais, algumas hipóteses, né, que eu já tinha formulado anteriormente com a pesquisa precedente, e eu pesquisava muito o que eles já tinham escrito, né, currículo Lattes, artigos desses professores, para elaborar algumas perguntas em que eu tivesse mais interesse. E procurei me orientar, né, por esses princípios da história oral, da história de vida, né,
para deixar a pessoa bem à vontade, para estimular a falar, não coibir. Eram entrevistas muito longas, eu gravei todas, eu tenho entrevistas de 2, de 3 horas, exaustivas, mas eu estava na empolgação da tese, eu tenho certeza que se eu rever essas entrevistas hoje, eu vou ver que eu não, na empolgação, talvez esses entrevistados tenham ficado muito cansados, não sei. Mas foram entrevistas muito longas, assim, de fôlego. Muitas coisas a gente não pôde publicar porque falavam sobre coisas mais pessoais, alguns ataques que a gente teve que eliminar, né, da edição final para possivelmente ser interpretado como um ataque à honra. Né? A transcrição é enorme, enorme, tem entrevista de 40, de 50 páginas. Mas hoje já tem aplicativos que auxiliam na transcrição, né? Mas não substitui essa nossa revisão mais fina. E depois de todo esse trabalho para fazer as entrevistas, né, é o trabalho de analisar. Né? Tanto que os meus capítulos finais de tese, eles foram divididos por entrevistada. Então, e não por temas. Né? Eu não fiz recortes temáticos nos capítulos. Eu fiz uma apresentação e conclusão a cada capítulo, mas cada sessão é sobre um entrevistado em particular. Na conclusão geral da tese, que eu procuro fazer uma espécie de balanço do que eu analisei. Enfim, não sei se te contempla essa resposta. E o Eliar, lembro do Eliar no PIBID, né? Foi para a minha banca, a Júlia Polessa, que foi orientadora dele, foi parte da minha banca, né? Foi a mais boazinha da minha banca, o resto das avaliadoras, como tem que ser, né, na defesa de tese, me submeteu a questionamentos duros e rigorosos, né? O Eliar foi embora possivelmente antes de uma das professoras, né, dissecar a minha tese, meu título, minhas escolhas, mas faz parte do processo, né? É um rito de passagem para a gente na vida acadêmica. Fico feliz de vê-lo aqui, viu, Eliar, na nossa especialização. Espero que você goste do curso. E Jaqueline, né? Jaqueline da Bahia, professora de sociologia, ela, assim, não é que a sociologia esteja há muito tempo no Colégio Pedro II, tá? Ela foi criada em 1925 e permaneceu até 1942. De 42 a 92 existe um hiato, tá? Em que a sociologia não esteve presente no currículo, a não ser por essa forma que eu comentei aqui, né? Como de contrabando, por cientistas sociais que estavam lá se aproveitando dessas brechas curriculares para ensinar sociologia. Mas, oficialmente, como nome na grade curricular previsto para ser ensinado para os alunos, só a partir de 1993. Mas, assim, de 93 para cá já tem o quê? 32 anos, né, de ensino de sociologia, que é mais ou menos a idade que a sociologia tem também nos sistemas de ensino estaduais, né? Porque ali nos 80, 90 ela também estava voltando para esses currículos. Só que, diferentemente, como eu ressaltei aqui, né, sou professor da casa, aí às vezes eu apresento uma visão, como eu falei, que enaltece, que é um pouco ufanista da escola, mas, diferentemente do que acontece nos sistemas de ensino, nas redes estaduais, aqui a estrutura departamental possibilitou uma coesão dos professores, né, e a formação de uma identidade que a gente acabou não verificando no Estado, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro.
em que, em muitos casos, né, você tem um professor de sociologia, quando tem professor de sociologia, que é responsável por ensinar sociologia para todas as turmas daquela escola, né, porque o trabalho é muito precarizado. Então, é um tempo de sociologia, então o cara acaba assumindo todas as turmas daquela escola. Né? E aí você chama atenção de forma muito pertinente, Jaqueline, porque assim, a maneira como eu conto a história, às vezes vai parecer um conto de fadas que a gente está num estado de plena legitimidade, né? E de prestígio. E não é assim. Né? Mesmo no Pedro II, a gente tem os nossos problemas. E quando a gente olha numa perspectiva nacional, né, os problemas eles se multiplicam, claro. Então, a nossa disciplina é de acordo com o INEP, né, a disciplina que tem o pior índice de adequação de formação docente, mais do que disciplina na área de exatas. Então, eu não lembro exatamente qual é esse percentual, mas muitos professores do Brasil afora estão lecionando sociologia, tendo formações que muitas vezes não têm nada a ver. O INEP apresenta lá algumas métricas. E, por exemplo, quando um professor está dando aula de sociologia, mas ele tem uma formação em ciências humanas, né, tem uma categoria que eles utilizam. E quando ele está dando sociologia, mas ele é da educação física, eles vão utilizar outra categoria. Então, essas categorias mais... essas situações mais díspares, em que um professor de uma área completamente alheia à sociologia está ali ocupando aquele espaço, né, a nossa disciplina ela é muito representativa. Tá? Nós somos a pior em termos de adequação de formação docente. A falta de prestígio na área permanece, eu concordo com você, que quando a gente fala hoje nas transformações curriculares do novo ensino médio, né, na criação dos itinerários formativos, em disciplinas de projeto de vida, a disciplina da sociologia acaba perdendo um espaço tremendo na formação geral. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a disciplina de 3 anos, ela passou a ocupar só 1 ano do ensino médio. Só em 2025 que a gente retomou um espaço no 2º ano do ensino médio. Então, o espaço é cada vez mais reduzido. E quando a gente pensa em tirar alguma disciplina da formação em geral, vai ser o quê? Sociologia, filosofia, vai ser artes, vai ser literatura, que são as chamadas disciplinas o quê? Subdisciplinas, né? De forma bem pejorativa, como a gente é tratado. Então, a gente não está num estado de prestígio, alto prestígio. Né? Quando a gente fala em instrução, as habilidades que são exigidas pelos estudantes é sempre o quê? Português e matemática, que são disciplinas cuja permanência na escola não são nem questionadas de forma nenhuma. Mas sociologia não está nesse lugar, de fato. Tá? Mas, assim, o que a história do Pedro II, o que a história de qualquer unidade de ensino ou dos estados mostra, não é que a gente construa um estado de prestígio absoluto. A gente mostra, por outro lado, que a gente tem que se mobilizar. Né? Porque esse espaço que a gente conquistou, ele não está garantido e ele só foi conquistado a partir de mobilização e de muita luta. Né? Que a gente justifica a nossa permanência e demarca a nossa posição. A gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, né? De tentar justificar a nossa permanência ali, de saber quais são as bases, quais são os fundamentos da nossa ação e de tentar agir enquanto coletividade para tentar, né, manter esse espaço na educação básica. Então, uso aqui como exemplo, sai um artigo na perspectiva sociológica que pode, às vezes, soar controverso, né? Mas eu, particularmente, vejo como uma estratégia muito legítima. Tem muitos professores aí que estão em sala de aula dando projeto de vida. Se a gente olhar projeto de vida, é pavoroso a proposta. Né? A proposta é pavorosa, porque é aquela perspectiva liberal mais tosca, né? Mais neoliberal, de que é o self-made man, né? É o aluno que se autoconstrói, ele é o artífice do próprio destino, que são pressupostos totalmente contrários àquilo que as ciências sociais afirmam. Né? E aí tem um artigo provocativo que está na perspectiva sociológica, mas também já tem outros trabalhos nesse sentido, que procuram subsidiar o trabalho do professor nessa disciplina.
trazendo conceitos, categorias sociológicas para levar para o projeto de vida, né? Que é uma forma de, nessa conjuntura tão complicada aí do novo ensino médio, dos cientistas sociais trazerem a sociologia a fórceps, a contrabando para a sala de aula, e se legitimar, cativar os alunos. Se a gente não cativa os gestores, cativar os alunos pela importância do ensino de sociologia, para a gente contrariar, né, essa ótica neoliberal, meritocrática, que está querendo ser empurrada goela abaixo através da criação dessas disciplinas tão estranhas, né, como o projeto de vida, por exemplo. Acho que é isso. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário aqui em relação à apresentação do professor José? Não? Então, quero agradecer, vou agradecer ao nosso professor convidado, agradecer ao professor José Amaral pela exposição, agradecer a todos que lhes fizeram as indagações aqui na noite de hoje. Foi uma belíssima mesa de abertura da nossa disciplina de métodos de pesquisa e ensino em ciências sociais, da especialização em ciências sociais e educação básica aqui do Colégio Pedro II, turma 2025. Quero agradecer a cada pessoa presente que ficou até agora ao final, né, várias horas aqui presente conosco, e quero fazer votos aí de que a gente tem um percurso muito auspicioso nas reflexões que a gente vai fazer, nas leituras que a gente vai fazer, e nos próximos encontros síncronos que nós vamos ter aqui no âmbito da nossa disciplina, tá bom, gente? Eu acho que posso dar por encerrada, vou encerrar aqui a gravação e posso ficar aqui mais um pouco se alguém quiser conversar alguma coisa em off da gravação. Deixa eu gerenciar aqui, parar a gravação. Muito obrigado mais uma vez.